Olá, tudo bem? Sou o professor Galeno, estou preparando essa aula de matemática para os alunos do sétimo ano. E o tempo de aula equivale a 80 minutos, que é 2 tempos de 45 minutos. E a aula de hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre os múltiplos, divisores e números primos. Bora estudar? Múltiplos e divisores de número natural. Os conceitos de múltiplos e divisores de número natural estendem-se para o conjunto dos números inteiros. Quando tratamos do assunto múltiplos divisores, referimos-nos a conjuntos numéricos que satisfazem algumas condições. Então, os múltiplos são encontrados após a multiplicação por números inteiros, e os divisores são números divisíveis por um certo número. Por exemplo, o múltiplo do número 4. Então, para que eu faça isso, eu preciso multiplicar 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3, e aí vai. É infinito. Eu só coloquei aqui alguns, né? Mas dessa forma eu consigo, de modo infinitamente, saber quais são os divisores do número 4. Os múltiplos, né, do número 4. Automaticamente, eu sei também quais são os seus divisores. Então, eu sei que o 28 ele é divisível por número 4. Eu sei que o 24 é divisível pelo número 4, o número 20, o 16, o 12, o 8. Então, eu sabendo os múltiplos, consequentemente, eu sei também os seus divisores. Por isso que é importante vocês entenderem bem sobre os múltiplos e os seus divisores, visto que eles trabalham junto, né, lado a lado. Assim, o conjunto dos múltiplos ele é infinito. Para verificar se um número é ou não um múltiplo de outro, devemos encontrar o número inteiro, de que forma a multiplicação entre eles resulta do primeiro número. Veja aí os exemplos, né? O número 49 é múltiplo de 7, pois existem números inteiros que multiplicado por 7 resulta em 49. Então 7 vezes 7 é igual a 49. E aí tá outros demais exemplos. Só que o número 523 ele não é múltiplo de 2, pois não existe um número inteiro que multiplicado por 2 resulta em 523. Então se você tentar dividir 523 por 2, você não vai conseguir, porque ele não é um múltiplo de 2. Então, você vê que uma coisa atrela a outra. Se você tentar dividir 49 por 7, você já consegue, porque 49 é múltiplo de 7. Se você tentar dividir por 6 por 8, você já não consegue. Então, você vê como a gente sabendo os múltiplos, consequentemente a gente sabe também os seus divisores. Divisores de um número. Veja aqui alguns exemplos. 22, ele é múltiplo de 2. Então, 2 é divisor de 22. Correto? Não é porque 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou 2 vezes 11 dá 22. Ótimo. Então, obrigatoriamente, o 22 é divisível por 2. E assim acontece também com 63, né? Porque ele é múltiplo de 3, consequentemente ele também é divisível por 3, né? O 63. Já o 121 não. Se você tentar dividir o 121 por 10, você não vai conseguir. Diferentemente se fosse o 120, aí sim, né? Mas como o 121 não é múltiplo de 10, então você não vai conseguir dividir ele por 10. Então, quando a gente sabe o seu múltiplo, consequentemente a gente sabe também o seu divisor. É isso que eu quero destacar para vocês. E para listar os divisores de um número, devemos buscar o número que os divide. Veja, liste aí os divisores de 2, 3 e 20. Então, os divisores de 2 é o 1 e o 2 mesmo. O divisor de 3 é divisível por 1 e por 3. Já os divisores de 20 é o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Então, se você pegar o 20 e dividir por 10, dá 2. Se você pegar o 20 e dividir por 5, dá 4. Se você pegar o 20 e dividir por 4, dá 5. Se você pegar o 20 e dividir por 2, dá 10. Se você pegar o 20 e dividir por 1, dá ele mesmo, que é 20. Correto? Então, esses são os divisores. Observe que os números da lista, os divisores, sempre são divisíveis pelo número em questão e que o maior valor que aparece nessa lista é o próprio número, pois nenhum número maior que ele será divisível por ele mesmo. Então, por exemplo, se você está dividindo o 30, não tem como aparecer o divisor 40. O maior que deve aparecer, ele encerra ali. Não é? Então, quais são os divisores do número 30? 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o próprio 30. Por quê?
Se você fizer os múltiplos, 1 vezes 30, 30. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 6, 30. Então, ó, você ver, né? Consequentemente, esses números também são divisíveis, né? São os múltiplos e, consequentemente, também os seus próprios divisores. Vamos falar agora um pouco sobre os números primos. Então, os números primos são aqueles que possuem como divisor em sua listagem somente o número 1 e o próprio número. Para verificar se um número é primo ou não, um dos métodos mais triviais é fazer a listagem dos divisores desse número. Caso apareçam números a mais que 1 e o número em questão, então ele não é primo. Tá aí, por exemplo, uma calculadora que eu desenvolvi no Excel, que eu pesquisei lá na internet e montei. Então, ali eu ponho o número e vejo o status. Se esse status, os divisores, ele ficar verde, ele é primo. Se ele ficar vermelho, ele não é primo. E aí embaixo já está a lista dos números primos do 2 até quase 1000, né? Ó, 997. Então, anota isso no seu caderno e tenha isso em mente, né? Depois eu vou postar essa calculadora para vocês. Exemplos de números primos. Vamos lá. O 2, ele é o único número par e primo ao mesmo tempo, porque ele é divisível por 1 e por ele mesmo. E a mesma coisa acontece aí com os demais números, com 3, com 5, com 7 e com 11. Então, ficou bem claro o que é um número primo. É o único que tem dois divisores, um 1 e ele mesmo. Se aparecer um número no meio, um terceiro número, ele não é um número primo. Vamos resolver aqui um exercício para ficar bem claro. Então, montei aqui uma pergunta e nessa pergunta tem 3 conhecimentos. Os múltiplos, os divisores e os números primos. A gente vai usar esses 3 conhecimentos de uma vez só. Vamos encontrar os divisores de 60 e depois de encontrá-los, quero saber a quantidade de números primos que tem os divisores de 60. Então essa é a forma correta de saber os divisores de um número. Então 60 dividido por 1, aí vai, por 2, por 3, por 4, opa, ali não tem o 5, por que não tem o 5? Porque ele não aparece um número inteiro, aparece um número quebrados com vírgulas em diversas casas decimais. Então, opa, tiro fora. Aí eu vou para o próximo número, 6. Opa, deu certo. Próximo número, 7, 8, 9. Não deu certo. Tira ele e vou para o próximo. 10, 11, não deu certo. Tira fora. 12, 13, 14, tirei fora. 15, 16, 17, 18, tirei fora. Por quê? Porque esses números apareceram quebrado. Obviamente, lógico que vocês devem aí usar a calculadora para ficar mais rápido, né? Esse cálculo. Então você percebeu, coloca o número em questão e do lado você começa com 1, 2, 3 e vai até onde? Até o próprio número, 60. Entendeu? Obviamente, né, que você chegou no 30, você já para porque do 31, 32 vai dar número quebrado, né? Passou da metade, você já para e já vai para o último. Então fica bem claro aí. Então, perceberam que não temos números racionais ou irracionais? Temos apenas números naturais inteiros. Não tem aquele número, tanto os racionais como os irracionais, são aqueles números com vírgula, tá? E cheios de casas decimais, tá bom? Então, depois eu vou preparar uma videoaula só com esses números racionais e irracionais, para que vocês possam fazer uma revisão, né? Porque vocês já estudaram isso em anos anteriores. Mas só para fazer uma revisão e ficar bem fixado sobre isso. Isso só numa próxima videoaula. Então, beleza. Encontramos aí os divisores do número 60. Muito bem. Encontramos os divisores de 60. Agora vamos ver quais desses números são primos. Então, o número, vamos começar de baixo para cima. Olha lá, tá vendo? 60 é igual a 1. Vamos começar daí, de baixo para cima. Então, 1, ele é número primo? Não, porque ele só tem apenas um divisor. O 2 é número primo? Sim, porque ele tem um divisor 1 e ele mesmo, o 2. O 3 é um número primo? Sim, o 3 é um número primo, porque ele é divisível por 1 e por ele mesmo. O 5 é um número primo? Sim, porque ele é divisível por 1 e por ele mesmo. O 6, 10, 15, 20, 30, pronto, esses já não são mais divisores.
né? Não são mais números primos, então a gente descarta. Então, tem apenas 3 números primos, o 2, o 3 e o 5, um total de 3. E qual que é a resposta? A. Vamos lá na A. Então, não tem 4 números primos, não tem 5 números primos, não tem 10 números primos, tem apenas 3 números primos, o 2, o 3 e o 5. Então, a resposta A. Vamos lá para mais uma questão? Um escritório comprou os seguintes itens: 140 marcadores de texto, 120 corretivos e 148 blocos de rascunho e dividiu esse material em pacotinhos, cada um deles contendo um só tipo de material. Ou seja, um pacotinho eu poderia colocar o máximo de quantidade de item, certo? Mas não de um outro, só apenas do mesmo item. Tá vendo? Apenas com todos os números de itens e na maior quantidade possível. Sabendo que se todos os itens foram utilizados, então o número total de pacotinhos feitos foi. Vamos lá dividir bonitinho a questão para a gente entender. Primeiro são 140 marcadores de texto, ok. São 120 corretivos, ok. 148 blocos de rascunhos e dividiu esse material em pacotinhos, ok. Muito bem. E cada um deles, ou cada um dos pacotinhos, contém um só tipo de material de escritório. Então não tinha material de escritório, um pacotinho de material de escritório com marcador de texto, corretivo e bloco de rascunho. Ou seja, cada pacote tinha apenas um destes materiais. Aí, porém, todos com o mesmo número de itens e na maior quantidade possível. Sabendo-se que todos os itens foram utilizados, não restou nenhum, então o número total de pacotinhos feitos foi. Então, legal. Separamos as questões, entendemos aqui a questão e, pessoal, tenha paciência, tá? Resolver problemas desse tipo requer muita paciência. Você não vai conseguir resolver isso em questão de segundos, tá bom? Tenha paciência, tenha calma, tenha tranquilidade. E à medida que o tempo vai passando, vocês vão ficando um pouco mais rápido, né? Vão resolvendo esse exercício mais rápido. Mas, a princípio, tenha calma, tenha tranquilidade, tenha paciência com você mesmo e não vai querer fazer correndo e achar que vai fazer rápido, que você não vai. Primeiro elabora, vê como o professor colocou aí as ordens bonitinho, certinho, tá? E vamos organizar as ideias. Então já sei que os pacotinhos não tem material diferente e já sei que todos os itens foram utilizados, que não restou nenhum. E agora, professor, o que eu vou fazer? Agora eu vou usar meu conhecimento, né? Qual o conhecimento que eu venho adquirindo? Dos múltiplos, divisores e dos números primos. Um desses, ou vou usar todos os três, ou vou usar um dos três. Então, eu vou usar esse conhecimento para resolver essa questão. Então, eu usei aqui a questão do MDC, que é a fatoração por decomposição de fatores primos. Também vou gravar uma videoaula só sobre isso para ajudar vocês, tá bom? Então, eu quero usar apenas o máximo de quantidade possível, que não venha faltar e nem que venha sobrar, ok? Então, vou usar o MDC. Então, lembre-se, eu vou gravar uma videoaula só sobre isso, para que vocês possam ficar atentos, tá bom? Mas antes, eu vou usar aqui um conhecimento simples, apenas de adição. Então, 140, 120, 148, um total de 508 itens. Ótimo! Então, eu tenho um total de 508 itens, correto? Agora, usei aqui na coluna da esquerda o MDC. Então, vou ensinar rapidinho aqui para vocês, tá? Olha lá, peguei o número 120, coloquei numa coluna. O 140 coloquei na outra coluna e o 148 na outra coluna. Você viu que está em ordem crescente aí, né? Então, eu comecei a dividir por 2. Então, eu dividi o 120 por 2, o 140 por 2 e o 148 por 2. Olha lá. Então, consegui dividir os 3 material de escritório por 2. Então, eu pintei de amarelo. Muito bem. Aí, eu peguei
o resto que sobrou, 60, 70 e 74, dividir por 2. Ótimo, consegui dividir pelos 3, pintei de amarelo. Agora o 30 eu dividi por 2, mas o 35 e o 37 não é divisível por 2, então eu pintei de vermelho. O 15 eu consegui dividir por 3, o 35 eu não consegui dividir por 3, então eu repeti de novo. 37 também não consegui repetir, olha só, repeti ele embaixo de novo, né? Não consegui dividir ele por 3, repeti. Agora o 5, né? 15 dividido por 3, 5. 5 dá para dividir por 3? Não. Qual é o próximo número primo? É o 5, né? Então 5 dividido por 5 dá 1. 35 dividido por 5 dá 7. E 37 dá para dividir por 5? Não. Olha só, coitado. Repeti ele embaixo de novo. Tá vendo? Muito bem. O 1 já acabou. Agora é o 7. Qual é o próximo número primo que divide por 7? É o próprio 7, né? Então 7 dividido por 7 dá 1. E 37 dá para dividir por 7? Não, porque 7 é o número primo. É divisível por 1 por ele mesmo, né? Então não dá. Eu abaixei de novo o número 37. Como eu já sei que o 37 é primo, eu dividi ele por ele mesmo. 37 que dá 1. E também pintei o de vermelho. Então esses que estão de amarelo são os que foi divisível pelos 3 juntos. É o que me interessa. E o que está de vermelho é esses que eu não consegui dividir pelos 3 juntos. Esses números não me interessam, tá? Então esse MDC, que é o máximo divisor comum, ele é diferente do MMC, tá? Mas eu expliquei aqui rapidinho. Vou fazer uma videoaula só para explicar sobre o MDC e o MMC, tá bom? Mas já dei uma prévia aí para vocês que o MDC você só vai ficar com aqueles números que for divisível pelos 2 ou 3 números ou mais números que tiver. Aqui a gente está com 3, né? Mas se tivesse 4 ou 5 números, ele tem que ser divisível pelos 4. Se tivesse só 2, tinha que ser divisível pelos 2 simultaneamente. Quando não é, não nos interessa, a gente não usa ele. Então 2 ao quadrado é igual a 4. Rapidinho aqui, você viu? Que a gente usou o MDC, foi rápido. Agora, podemos nos perguntar, qual o número das alternativas que multiplicado por 4 é 408? Vamos fazer o caminho inverso, né? Então vamos dividir 408 por 4? Opa, deu 102. Tem algum 102 nas alternativas? Sim, a opção D. Viu? A opção D aí é a alternativa correta. Agora, essa das atividades foi feita por mim, essa é para vocês, alunos, né? Lá no capítulo 3, na página 20 a 25 do livro A Conquista da Matemática, lá vem falando sobre os divisores e múltiplos de um número natural e também sobre os números primos. Já nas páginas 24 a 25, lá tem 24 atividades. Escolha apenas 5 atividades para entregar como atividade valendo nota. Lembre-se de realizar a entrega no trabalho pelo Classroom. E eu sei que no final deste livro tem um resultado. Então, não é para você colocar o resultado, tá, pessoal? Né? Faça o exercício, lá copie o exercício, o enunciado, copia ele bonitinho. Ah, eu quero esse aqui que eu gostei desse, esse aqui eu entendi, eu vou conseguir fazer. Ótimo, vai lá e pega aquilo que você consegue fazer, entendeu? Beleza. São 5, mas não adianta só pôr o resultado. Vai lá, eu quero que vocês coloquem a forma como chegou no resultado. E que se tiver alguma dúvida, obviamente eu vou ajudar vocês em sala de aula para poder aí aumentar o seu conhecimento, tá bom? Mas, em especial, eu estou gravando muitas videoaulas e espero que essas próprias videoaulas possam ajudar vocês e não há necessidade de ter tanta dúvida assim em sala de aula. Então, fica aí o capítulo 3 do livro, né? A Conquista da Matemática. É um livro que a gente vai usar durante um ano, junto com o Aprender Sempre, né? Que é o caderno que a gente está usando. E que vocês possam aí fazer pegar 5 atividades, tá? Pega 5. Ó, professor, eu gostei dessa, eu quero usar essa daqui. Ótimo. Vai lá,
copia 5 no seu caderno ou numa outra folha e entrega para mim, que essa atividade vai valer nota. Aí está a biografia, a fonte de matéria onde que eu tirei algumas dessas informações.